Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Neemias capítulo 6, versículo 15. Terminada a reconstrução do muro. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e deixaram muito no seu, no seu próprio conceito, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles. Porém, muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque eram genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. É interessante que enquanto nós estivermos, nesse mundo, as aflições, as inimizades, os escárnios, as ameaças vão sempre continuar. Satanás sempre tem seus enviados, né? Satanás sempre tem pessoas que vão se deixar serem usadas para fazer com que nós não venhamos a completar a obra que Deus nos confiou. Mas é interessante, porque aqui esse texto vai falar que acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, e em 52 dias. Olha, realmente era algo fenomenal, era algo extraordinário. Esses homens verdadeiramente estavam concentrados, né? Eles estavam firmes no propósito de proteger a cidade. A construção dos muros era algo naquela época muito importante. Por quê? Uma cidade sem muro, ela ficava muitas vezes à mercê de saqueadores, dos inimigos. Era fácil uma incursão militar e uma destruição da cidade, ou a matança dos seus moradores, ou até mesmo o saque de tudo aquilo que havia dentro da cidade. Então, ter um muro edificado, um muro forte, as portas bem fechadas, sentinelas e guardas ao redor do muro, fazia com que uma cidade se tornasse proeminente, famosa. Amém? Então, é importante nós observarmos isso. Mas não somente isso tinha-se como propósito maior para a reconstrução desses muros. Na verdade, a cidade estava sendo preparada para que na consumação dos séculos o Messias pudesse vir a Jerusalém. Amém? Aqui nós vemos que há uma disputa sobre o significado de acabou-se o muro. Se é uma referência à construção e colocação das portas, e nós podemos comparar com o capítulo 6, o versículo 1, que diz: tendo ouvido Sambalates, Tobias, Gesem e o Arai, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, né? Ou o capítulo 7, versículo 1, que diz: ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Hanani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. É interessante que aqui nós vamos ver que algo vai acontecer. Neemias finda a sua obra, né? E ele vai nomear Hanani. Hanani é aquele que havia, no início, dado as notícias a Neemias. Amém? Então, em ambos os casos, a obra foi concluída no dia 2 de outubro, 52 dias depois de seu início. Os arqueólogos ficam impressionados com o tamanho e o projeto desse muro. Realmente era algo robusto, era algo diferenciado. Até mesmo os inimigos reconheceram que Deus estava vitalmente envolvido no processo. Tobias e seu filho haviam se casado com mulheres de Jerusalém, aparentemente provenientes das famílias abastadas. Os seus parentes promoveram um serviço de espionagem contra Neemias,
dentro da cidade. Olha, esse aparentamento, né? Tem pessoas que continuam convivendo na obra, continuavam morando na cidade, mas que tinham laços familiares com os inimigos. E é interessante porque aqui nós vamos ver que havia uma certa comunicação. O verso 17 vai dizer que alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles. Eles não estavam, vamos dizer assim, do mesmo lado, mas havia essa comunicação entre essas cartas, né? E isso servia também para contar o bom andamento das coisas, e servia também para, de uma certa forma, servir de espionagem para que o trabalho de Neemias fosse observado e ver até que ponto ele mantinha em ordem as coisas. E os inimigos também perceberam que aquilo tinha a mão de Deus, tinha o propósito de Deus em execução. Amém? A fé aceita a Deus como ele se dá a conhecer em sua palavra. Não questiona suas promessas. Por meio da fé, podemos falar com confiança, dando louvor a ele pelas promessas que produzirão bons resultados. Então, existia um propósito, existia uma promessa, e as dificuldades não foram motivos para que os homens parassem o trabalho. Na verdade, eles, com um olho, estava na obra, com o outro olho, vigiando o inimigo. Porque o inimigo também, mesmo tendo parado de afrontar, ou seja, 6 vezes queriam parar a obra, não conseguiram, porque os homens estavam focados. Neemias tinha feito um bom trabalho, Neemias tinha dado um bom exemplo, Neemias tinha equiparado as coisas internas e mantido fora os inimigos externos. E é assim que eu e você devemos viver a nossa vida, com sabedoria. Amém? Existem muros que eu e você precisamos restaurar, né? O muro da comunhão, o muro do louvor e da adoração, o muro do trabalhar fielmente na obra de Deus, o muro da sinceridade. Amém? Então, é muito importante nós observarmos esses muros que fazem com que a nossa vida esteja protegida dos ataques externos e da espionagem interna, que muitas vezes pessoas que estão ao nosso lado, mas que não são dos nossos, né? Neemias viveu com isso, outros homens de Deus viveram com isso, Jesus também viveu com isso, né? Quando sai do meio é porque eles vão dizer, olha, eles não eram do nosso. O apóstolo Paulo também vivenciou isso, pessoas que faziam parte do seu corpo interno ministerial e depois se tornaram grandes pedras no sapato de Paulo. Então, é importante nós entendermos que isso faz parte da vida, amém? Mas o que nós não podemos esquecer é que nós temos uma palavra, é que nós temos um Deus que é mais do que suficiente. Ore para que as suas respostas em situações difíceis venham do Senhor. Amém? Então é muito importante você saber que não importa a situação, não importa o problema que você esteja enfrentando, você e Deus são maioria. Então se mantenha firme no propósito de Deus, continue a edificar a obra de Deus, continue a restaurar os muros. Deus vai lhe dar graça, Deus vai adestrar as suas mãos, Deus vai lhe dar sabedoria, Deus vai lhe dar entendimento, e você verá também, os inimigos verão que o que você faz só faz por causa da mão poderosa do Senhor na sua vida. Porque o Senhor é contigo, você será bem-sucedido. Então, tem cuidado de ti mesmo, tem cuidado da doutrina, tem cuidado daquilo que Deus confiou a você para fazer, porque fazendo assim você salvará tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem, como Paulo disse a Timóteo. Amém? Hoje à noite eu quero convidar você a estar conosco na Casa do Oleiro. Nós teremos o nosso culto de celebração e será uma grande bênção. Amém? Então, convide amigos, familiares, para estarmos juntos hoje à noite, a partir das 18 horas, na Casa do Oleiro. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.